temos o eletrocardiograma. O eletrocardiograma está se sobrepondo a essa curva de eletrogênio. O que nós estamos vendo ali? QRS, né? A onda P a gente quase não está vendo, mas a gente está vendo um QRS, a gente está vendo um intervalo ST, está vendo a onda T, depois a gente tem novamente uma linha do elétrico de fase. Isso é o quê? Isso demonstra para vocês que, à medida que esse potencial avança, a função do músculo cardíaco tem uma propriedade diferente. Nesse momento de progressão do estimulação, o que vai acontecer? Nós podemos alterar, dependendo do ponto que eu vou trabalhar, eu posso alterar efetivamente este traçado. Este traçado, ao ser alterado, ele pode despertar o quê? Arritmia. Esse traçado, quando alterado, ele pode evitar as arritmias. Então é o quê? É o momento em que nós, efetivamente, precisamos dos antiarrítmicos. Vão alterar esse traçado. O traçado acabará modificando na sua forma, vai alterar o quê? Essa parte que vocês estão vendo logo aqui abaixo, que é chamado fluxo eletroquímico. Quando existe alteração do fluxo eletroquímico, né, fluxo químico principalmente, vai haver alteração do fluxo elétrico. Então percebam, quando nós temos aqui o ponto número 4, é o ponto de repouso. A membrana está em repouso. Quando existe estímulo, né, a membrana é estimulada, logo vai haver o quê? Vai haver uma abertura dos canais chamados sódio, né, canais lentos de sódio. Esses canais lentos de sódio vão abrir, mas eles não são o suficiente para poder, evidentemente, despolarizar essa fibra cardíaca. Então, eles vão acabar o quê? Recrutando mais canais de sódio. Os canais de sódio vão ser depois, então, os canais rápidos de sódio. E aí nós vamos ter o quê? Crescimento deste potencial, vai sair em torno de menos 90, vai chegar ao entorno a 30, por exemplo. Quando ele chega em 15 a 30, o que está acontecendo agora? Está havendo, começa a haver a cinética, começa a haver uma cinética do músculo. E aí aparece no traçado uma zona conhecidíssima por nós cardiologistas, chamado platô. Né? Platô, como se fosse uma mesa, né? Como se fosse assim, uma superfície. Esse platô, essa mesa, ele mostra o quê? Ele mostra uma atividade elétrica continuada e sustentada. Essa atividade elétrica continuada e sustentada, ela nada mais nada menos é do que a fibra cardíaca contraída, mantida a sua contração. Consequentemente, ao manter essa fibra cardíaca contraída, ele vai reduzir o volume da câmara, que no caso aqui é uma câmara ventricular. Ao reduzir o volume da câmara ventricular, vai acontecer? Vai haver a chamada ejeção. Bom, então a ejeção ocorre por essa mudança de volume. Esta mudança de volume, né, com a sua consequente ejeção, vocês conhecem o ciclo cardíaco como chamada. Então, neste momento 2, do platô, nós vamos ter assim. Então é o que eu falo para vocês. Vocês olham o eletro e vocês
sabem achar os tempos cardíacos. E uma coisa que eu venho dizendo para vocês desde o ano passado, quando nós nos conhecemos e começamos a falar um pouco de elétrica. É impossível haver sístole no complexo QRS. Eu já ouvi gente falando essa merda aí. Que é o QRS. Nunca. Percebam aqui que o QRS, ele está o quê? Ele está se elevando o potencial, está se havendo ainda trocas tônicas. Como é que pode ser sístole? Então, mais uma vez, está havendo aqui este momento em que a câmara ganha potenciais, mas ela não modifica o seu raio, ela não modifica o seu volume. Nós chamamos este momento contração isovolumétrica. Então, este momento aqui é o momento da contração isovolumétrica. Nós estamos carregando a fibra para prepará-la para o momento seguinte. Um momento de queda aqui e depois um momento de sustentação. A sustentação da sístole. Então, percebam que a sístole, efetivamente, ela vai praticamente do final do segmento ST até praticamente a metade da onda T. Aqui é a sístole. E o restante é diástole. O QRS é o quê? É um incremento das cargas, a contração isovolumétrica. Depois tem a sístole. Aqui no meio da onda T acabou a sístole, depois é tudo diástole. Percebam que no eletrocardiograma, a diástole ela ocupa um espaço muito grande. O que nós temos também que lembrar? Que para que haja uma contração muscular efetiva, não adianta ter só sódio. Não adianta expulsar o potássio, colocar o sódio para dentro. Tenho que expulsar o potássio, colocar o sódio e efetivamente aumentar o gradiente de cálcio. Gradiente do cálcio. Qual é o maior depósito de cálcio do organismo humano? São os ossos, o esqueleto. Então, esse cálcio é recrutado, ele vai o quê? Ajudar na contração. Percebam que durante o platô, o índice de cálcio dentro da fibra, ele está o quê? Está elevado. Ok, terminamos o platô, terminamos a sístole. Agora nós vamos fazer com que tenhamos que rearmar essa fibra toda. Mas ainda está saindo potássio. Como é que eu vou rearmar essa fibra se ainda está saindo potássio? É difícil. Eu tenho que lançar mão de quê? Um artifício importante para que possa efetivamente voltar ao que era antes. Usar a chamada bomba de sódio e potássio eletrogênica. Vai haver o quê? Gasto energético, traduzido na forma do trifosfato de adenosina, o ATP. Então, percebam aqui que aqui a parte de dentro da célula, sódio saindo, potássio vindo fora, e logo em seguida já começa a nova entrada para a próxima despolarização, já começando a ter um gradiente de sódio. Mas percebam que a membrana de potássio, perdão. Mas percebam que a membrana está no momento do repouso. Se eu alterar, se eu deslocar essa curva, eu mudo o eletrocardiograma. Se eu encurto esse platô, eu altero assim. O problema grande transtorno que existe muitas vezes da arritmia é o quê?
é não ter uma sístole efetiva. Consequentemente, vai ter o quê? Vai ter uma cardiomiopatia. Muitas vezes é não ter uma diástole efetiva. Vai ter o quê? Um transtorno diastólico. Você não consegue encher adequadamente o ventrículo e você não consegue ejetar. Você afeta a hemodinâmica. Então, é importante efetivamente que nós entendamos este mecanismo para que nós possamos também entender por que eu devo ter pressa, muitas vezes, tratar algumas arritmias. Eu não tenho pressa para tratar a arritmia porque eu não tenho nada para fazer. Eu tenho pressa para tratar a arritmia, muitas vezes a arritmia ela vai prejudicar, ela vai degradar a hemodinâmica. Toda arritmia degrada a hemodinâmica? Não. Mas uma arritmia que é considerada discreta pode virar moderada, moderada pode virar importante, importante pode virar crítica e, consequentemente, levar o doente a óbito. Então, a gente não deve ignorar as arritmias. Devemos eficazmente tratá-las da melhor forma possível. Dois tipos de potencial de ação podem ser registrados no nosso coração. As células de resposta rápida, já dissemos, sódio dependente. E as de resposta mais lenta, cálcio dependente. E elas vêm numa segunda fase após a movimentação do sódio. Então, quando o sódio ele vai tratar de fazer o quê? Vai tratar de mudar o gradiente. O cálcio vai tratar de trabalhar na contração. Então, percebam aqui neste mosaico a entrada e a saída das substâncias. Tá bom? Percebam como é que está dentro da célula. Percebam como está fora da célula. Percebam que o potássio intracelular, sódio extracelular, o cálcio equilibrado, mas no momento do potencial de ação, o cálcio será movimentado. Cloro puramente extracelular, fosfatos intracelulares e as proteínas também intracelulares para poderem fazer o quê? Para a reparação. Então percebam que nós precisamos mobilizar esse íon para que haja gradiente de resposta. Cada íon ele vai se movimentar por um canal próprio. O canal é o quê? Nada mais nada menos do que uma partícula, uma parte proteica. Então vocês estudaram a teoria do mosaico celular de Singer e Nicholson, em 1904, dizendo que a membrana celular, ela é composta de partículas lípidicas proteicas. As partículas proteicas são os canais. Cada canal vai ter o quê? Vai ter a sua identidade própria. Então vai ter o canal de sódio, vai ter o canal de potássio, vai ter o canal de cálcio, fosfato, canal de magnésio. E vai haver o quê? Ele vai entender que aquele ponto, ele é um canal de sódio. Não vai passar potássio no canal de sódio. Ele é um canal de cálcio. Não vai passar potássio no canal de cálcio. Os canais são seletivos. Os canais de potássio são mais numerosos e mais importantes. Apenas os canais de cálcio e sódio são responsáveis por despolarizar a célula, pois existe uma grande sensibilidade à voltagem que gera o potencial de ação, fazendo com que haja, então, a progressão da corrente elétrica.
Existem canais de potássio que são os chamados retificadores internos, aqueles de resposta rápida, abertos ali em repouso, quando a célula está despolarizada, eles se fecham. E os transitórios externos que provocam o efluxo efetivo durante o momento de despolarização, para ter uma resposta mais rápida. É o que nós vamos encontrar, pessoal, na fibra cardíaca. Vocês também vão encontrar esse tipo de canais na fibra nervosa. Na fibra cardíaca, vocês vão encontrar, por exemplo, na fibra estriada esquelética, vocês já não vão encontrar. E aí o que eu falei para vocês, a gente tem que saber relacionar os períodos do nosso gráfico com os períodos do eletrocardiograma. Então a fase 0 e fase 1 é o quê? É o complexo QRS, pessoal. A contração isovolumétrica. É um momento de crescimento. Dos potenciais de ação. A fase 2 é o segmento ST. Então é o quê? É a fase 3 é a metade da onda T, basicamente, até o seu final. E a fase 4, apenas a parte inicial, a chamada onda U, que é a repolarização atrial. Então, a gente consegue perceber a onda U, nós temos ali a chamada fase 4. Então, nós vamos ver o que nós vamos tentar entender depois, quando nós formos ver o tratamento dessas arritmias, onde é que o antiarrítmico vai trabalhar esse ponto. O potencial de repouso, menos 90. O estímulo que dá o potencial de limiar, de menos 70 a menos 65. Quando os canais de sódio se abrem, a gente vai chamar de despolarização regenerativa. A máxima velocidade de despolarização será o quê? Proporcional ao número de canais que foram abertos. Claro, isso é evidente. E a velocidade máxima, ela pode diminuir nos casos de hiperpotassemia ou hipercalemia, quando eu tenho potássio demais, ou quando eu tenho isquemia. Hipercalemia e isquemia são duas condições que fazem o quê? Levam a óbito. Levam a arritmias potencialmente fatais. Levam a fibrilação ventricular. E a velocidade máxima de despolarização está comprometida. Então é por isso que a isquemia mata. A isquemia mata por quê? Qual o grande problema do doente que tem uma síndrome coronariana aguda, que tem um infarto do miocárdio? Por que ele precisa ficar em observação numa unidade coronariana pelo menos 48 horas? Porque é o período, pessoal, em que o miocárdio está extremamente instável por conta da isquemia e a Vmax está o quê? Está comprometida. É aí que ele faz uma arritmia e morre. Se ele não estiver dentro de uma unidade, a gente não pode tentar abortar esse mecanismo de morte. Eu já abortei milhares de mecanismos de morte. Já perdi as contas. Hoje em dia não trabalho mais com coronariana, mas durante a minha vida abortei. Perdi as contas já. Eu não posso dizer que consegui abortar todas. Abortei muitas. Então o que acontece? Você bota ele ali para você poder evitar o quê? Este problema. A alteração da velocidade máxima de ônibus. O IAM, que é a síndrome coronariana, nas primeiras 48 horas, leva o doente a óbito. A nossa fase 0. Aqui, ó, bem no começo. Consegue. E aí o doente fica o quê? Fica um potencial transmembrana caótico. É o que vocês veem no eletro na fibrilação ventricular.
Depois, a fase 1, período de repolarização curto, com o restante da saída do grande, né, do grande volume de potássio. Então não acabou de sair o potássio, mas o grande volume saiu. E agora permite que na fase 2 tenha espaço para o cálcio, tenha espaço para o sódio. Os canais de potássio serão efetivamente inativados, porque agora nós também vamos ter o quê? O aparecimento do magnésio trabalhando dentro da nossa fibra. Se o cálcio está indo, o magnésio acaba pegando carona. Então vocês vão ver que existem muitas arritmias que são o quê? Sensíveis a fundir magnésio. As taquicardias ventriculares polimórficas, chamado torsade de pontas torcidas, é sensível ao magnésio. Você não deve deixar chegar nas pontas torcidas, não deve deixar chegar na taquicardia polimórfica. Chegou, aí um abraço. Eu tenho 32 anos nessa brincadeira, eu nunca consegui tirar um doente de torsade. Eu conheço colegas que tiraram, mas eu não tive essa sorte. É uma arritmia extremamente difícil. Pode ser que eu ainda consiga. Fase 3, a chamada repolarização rápida. Agora, está repolarizando, está o quê? Está reiniciando. Está refazendo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que trazer de volta. Acabou saindo. Então, nós vamos inativar os canais de sódio e cálcio porque acabou a contração. E nós vamos tentar acabar com a chamada corrente tardia da saída de potássio. A fase 3, ela é famosa, tá? Porque tem o chamado período vulnerável de Wiggers. O período vulnerável de Wiggers é o de maior instabilidade elétrica da célula. 40 milissegundos que antecedem o pico da onda T no ECG, pode haver a chamada fibrilação ventricular. Depois de uma parada, de uma assistolia. Vocês que já têm um pouquinho mais de experiência com a cardiologia, já leram o chamado fenômeno R sobre T. É o fenômeno, o chamado período vulnerável de Wiggers. Então, os aparelhos que vão promover a desfibrilação têm a programação de tentar pegar, né, tentar dar o disparo elétrico justamente neste momento para a tentativa de reversão. Ah, mas como é que o aparelho entende? O aparelho está conectado no doente. O aparelho vai entender o momento do doente. Hoje em dia, os aparelhos todos têm sensibilidade aos impulsos cardíacos. Então, a fase 3 de repolarização, já falamos. Fase 4, a ação da bomba de sódio e potássio na tentativa de reorganizar toda a nossa fibra. A corrente de saída de cargas positivas e restabelecendo os níveis de potencial de repouso da membrana. Então vai voltar a chamada fase 4, fase de potencial. A linha aqui, ó. Repousinho da célula. E vocês estão vendo que já começa a escapar novamente o potássio, que é o próximo. Existem o quê? Existem aparecimento de períodos em que a gente não consegue trabalhar a fibra, chamado período refratário. O período refratário, ele faz o quê? Pede que haja um caos elétrico.
Outro novo potencial de ação é a reativação de canais iônicos. Tem que haver cuidado, muitas vezes, quando a gente utiliza certos tipos de substâncias, porque elas podem mudar este tráfego dos canais iônicos. Vocês gostam de tomar lá os seus termogênicos, cafeína, taurina, né? Tem aqueles que gostam de mais coisas adiante, né? Vitaminas, metanfetaminas, maravilha. Entendam que todas essas substâncias, elas mexem muito com os canais iônicos. Poderão causar arritmias potencialmente fatais por um desequilíbrio do período refratário. Uma reativação sem justificativa dos canais iônicos. A polarização da membrana determina a fração de canais disponíveis para essa despolarização. Então, vamos ter o chamado período refratário, também nós chamamos de refratário absoluto, refratário relativo e o período supernormal. O refratário absoluto é aquele que não tem como haver estimulação de forma nenhuma. Já no relativo, pode haver despolarização, pode haver trabalho elétrico que gere efetivamente uma alteração importante. O chamado período supernormal é aquele período que existe quase nenhuma responsividade. Período de como se fosse um silêncio. Período refratário absoluto, relativo, né? Não refratário absoluto. A célula polarizada não responde a novo estímulo. Relativo, ter um limite. Depois desse limite, ele pode ser estimulado. É aqui que aparecem aquilo que vocês conhecem como extrasístole. Bom, extrasístole. Então, a extrasístole é uma estimulação no período refratário relativo. Tá bom? O período supernormal, foi o que falamos, é um período como se fosse um silêncio. Curvas normais de potencial. Tendo apenas pequenos estímulos, mas que não vamos ter o quê? Produção de nenhuma resposta, como em outras fases. É um período de praticamente silêncio elétrico. Percebam essas curvas. Vejam a primeira curva. Vejam esta segunda curva. E percebam curvas entre uma e outra. Percebam que essas curvas foram alteradas. Olha o platô aqui como foi encurtado. Aqui praticamente não tem platô. Aqui também não tem platô. Aqui mal tem despolarização. Então percebam que A, B, C e D são momentos de arritmia, são momentos de condução caótica. Isso aqui, pessoal, é degradação, muitas vezes, da hemodinâmica. Por isso que a gente insiste em dizer a vocês, as arritmias, elas têm que ser tratadas de forma eficaz, pois tem já no problema de degradar a hemodinâmica. Para se manter um estado de repouso elétrico, a bomba de sódio e potássio acaba fazendo 3 íons de sódio para fora, 2 íons de sódio, perdão, 2 íons de potássio. Tá? Só desculpei de vez em quando, mas é que o Pérez já está no final da bateria do dia de hoje. Vamos olhar na nossa curva. Olhem aí, ó. Período refratário absoluto. O período refratário relativo. Então, percebam que
praticamente no platô, você não consegue mexer. Agora, se você conseguiu mexer no platô, causou problema. Bom, não é para mexer, mas aquele estímulo que vai acabar mexendo no platô. Exemplo, de repente, é um não atingir o Vmax. Lembra do Vmax? Lá atrás, da isquemia, da hipercalemia, da hiperpotassemia, eu não atingi o Vmax. Então eu mexo no platô. Eu quase não tenho período refratário. E aí eu degradei hemodinamicamente. Eu doei. O eletrocardiograma, percebam o momento do período refratário absoluto e o refratário relativo. Percebam que o absoluto vai praticamente o fechamento das válvulas atrioventriculares, a contração isovolumétrica toda e uma grande parte da sístole. Grande parte não, perdão, a sístole toda. E quando inicia-se a próxima diástole, aparece aí sim o ativo. Teoricamente, aqui é que eu conseguiria estimular a fibra a fazer novo estímulo. Então é aqui normalmente que aparecem as extracístoles. Ou podem haver o desencadeamento das grandes arritmias, chamado período R. Então, o que nós já falamos, bom, bebam, né? Vou mandar essa aula para vocês poderem olhar. Então, a correlação, mais uma vez, eletrocardiograma com o período refratário. Nós temos um sistema de condução, que vocês já conhecem, formado pelo nó sinusal, dentro do átrio direito, macapassos atriais subsidiários, que são silenciados, às vezes, pelo nó sinusal. São contidos pelo nó atrioventricular. Então, havendo o potencial, né, efetivo de despolarização atrial, o potencial de ação começa a se espalhar. Haverá uma condução para o átrio, sai do átrio direito e vai uma condução para o átrio esquerdo, chamados feixes internodais, ou chamado também de feixe de Beckmann. E depois o potencial de ação ele vai procurar o ventrículo, ele vai sofrer uma pequena parada, um pequeno retardo ao nível do nó atrioventricular para melhorar efetivamente o enchimento . Vamos em frente. Esse gráfico é chato. Então, o nosso sistema de condução, o nó atrioventricular, né, o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, o feixe direito e esquerdo e as fibras de curto. Está na extremidade. Lembrar que sempre a despolarização ocorre do endocárdio para o epicárdio, dentro para fora. A despolarização é de dentro para fora. A repolarização fora para dentro. Então, as arritmias que nós vamos discutir aqui, elas podem existir porque existe uma alteração na formação do impulso, existe uma alteração na condução do impulso, ou eu posso ter, assim, aquele famoso azarado sem sorte. Eu tenho o impulso mal formado e o impulso mal conduzido. O azarado sem sorte. Pois ele está lascado na vida. Este mapa bacana mostra para vocês a prevalência de fibrilação atrial e flutter no 1.
E vocês vão perceber que flutter e fibrilação atrial são doenças de país desenvolvido. São doenças de país rico. O que são doenças de país rico? Por quê? Vou perguntar para alguém. Para quem eu vou perguntar. Deus do céu. Aqui uma criatura peluda na minha frente. E aí, Corneta? Quer responder a pergunta? Por que a fibrilação atrial é coisa de país rico? Ah, mas eu vou homenagear o meu time, o Tricolor Paulista, perguntando para a Pamela, torcedora do Grêmio, Tricolor lá do Sul, que está muitos pontos atrás do meu Tricolor Paulista, por que a fibrilação atrial é doença de rico? Responda-me, gremista. A Pen morreu? Pen, você morreu. Pen. E a Pen deixou só o pé dela e foi dormir. Ai, ai, ai. É isso aí. É até meu cachorro. Vou pegar outra criatura aqui. Pen está dormindo. Pen. Bom. Tá. Outra pessoa. A Ana Luísa eu já falei com ela. Karine Oliveira. Oi, professor. Oi. Depois você Boa vai noite. tá? Por ela não ter respondido, ter sumido e deixado você aí na merda. Eu vou ter uma conversa séria com ela depois. É isso aí, não deixe mole, não. Filha, me conta, por que fibrilação e flutter são um país? Ai, doutor, não vou mentir não, tô aqui quebrando a cabeça tentando saber essa resposta, mas não sei. Será que país rico as pessoas comem bastante? Comem, né? A alimentação, Engordam muito? os fatores de risco, aumenta a obesidade, colesterol, triglicérides, tudo isso, né? Será que as pessoas, elas fumam muito? Sim, Nos Estados Unidos, eles ainda fumam muito, bebem muito. Então, percebam que dados são importantes. E o Canadá vai na mesma batida dos Estados Unidos. Agora, percebam uma coisa. As subnotificações são um problema, porque vejam que aqui, ó, nós temos a belíssima Rússia. A Rússia tem um cabedalzinho grande de fibrilação, mas é subnotificado, né? Às vezes a gente fica aí meio na merda. Vejam a China, baixo, né? Vejam o Japão, mais baixos ainda que a China. Vejam o próprio Brasil, média 475 a 550 mil. Bom, então, vamos ver o aqui, ó, Grã-Bretanha, baixo, né? 400 a 475. Então vejam que fibrilação atrial é algo de país desenvolvido, né? Melhor se come, mais fibrilação atrial se tem. Quanto melhor, né? Quanto mais você infringe as normas aí, vida, história. A Pamela está lascada com isso. Fibrilação atrial é muito comum.
que contribui para o seu aparecimento? Estágio, hipertensão, doenças das válvulas, principalmente da válvula mitral. Cardiomiopatias, principalmente as cardiomiopatias dilatadas. Defeitos do septo atrial, CIA, principalmente, CIA ósseo secundo, CIA ósseo primo. Ósseo primo tem doença do septo, tem defeito do septo atrioventricular. Defeitos cardíacos congênitos, às vezes a anomalia de Epstein é uma que pode causar fibrilação atrial. A doença arterial coronariana, a disfunção de tireoide, obesidade, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome da apneia obstrutiva do sono, doenças renais, né, a chamada síndrome cardiorrenal, e o uso de drogas, principalmente os derivados do EPADU, né, a cocaína, o crack. Hoje em dia temos também as metanfetaminas. Então, pessoal, vocês vão encontrar muitos doentes aí na prática diária, aqui na nossa cidade, no nosso meio, que são fibriladores por hipertensão. Bom? Então, hipertensão e obesidade. Hipertensão, obesidade e diabetes. Mais um. Tá bom? Pergunta se ele ronca de noite. Está fechado, sim. Condições que favorecem a origem da fibrilação atrial. Esse slide ele é famosíssimo. Esse slide não é meu, esse slide pertence ao professor Dalmo Moreira, uma das maiores autoridades do país em arritmia. Todo cardiologista que se preze pegou o livro do Dalmo e não foi. Bom, se você virar para o cardiologista assim, faz o professor Dalmo Moreira e falar não conheço, então ele não é cardiologista, ele é um bosta. Porque o Dalmo é o professor Dalmo. Dispensa apresentações. E esse slide dele também dispensa apresentações. Vejam como é. Né? Os fatores de risco que se acumulam ao longo da vida. Então, o indivíduo tem 20 anos de idade, ele está fumando, ele está consumindo álcool, então ele começa a ter o quê? Processos inflamatórios no endotélio. Quando ele está com 40 anos, ele está o quê? Ele está sedentário, ele já está gordinho. Bom, e às vezes o papai dele, o avô dele e tudo mais, já eram fibriladores, já eram hipertensos. Com 50, 60 anos, ele já é hipertenso, já é coronariopata e está diabético. E com 70, 80 anos, o coração dele está destruído, ele fumou e tem DPOC e agora ele está idoso. Pronto. É onde a fibrilação atrial vai efetivamente derrubar. Então, quando ele está novinho, é festa. Começa a ver a degradação, a torno de 40 anos. Com 60 anos, ele já tem o substrato da fibrilação. E aí, aqui ele já está só óbito, muitas vezes, o átrio normal e o átrio fibrilador. O professor Dalmo é autor de uma frase interessante que diz que quanto mais o coração fibrila, mais ele vai fibrilar. Vai falar, porra, que porra de frase é essa? Essa frase é muito importante e muitos de vocês não pensaram nela. A fibrilação atrial, ela induz a mais fibrilação atrial. O músculo, ele é o quê? Remodelado. Então você não consegue facilmente reverter essa fibrilação. Vai de famoso. Aquilo que nós falamos, né? A epidemiologia ao redor do mundo da fibrilação atrial. Aquele primeiro mapa foi um estudo de 2010. Bem interessante. Diz aqui, né? A conclusão. Os achados demonstram evidências de crescimento importante, prevalente da fibrilação atrial, associado à mortalidade, com implicações importantes na saúde.
que pede que, tematicamente, regionalmente, haja vigilância dos casos de fibrilação atrial para que haja uma melhor prevenção e estratégias de tratamento. Fibrilação atrial, pessoal, ela é um grande problema, porque ela não mata só pelo tromboembolismo. Ela pode causar outros problemas maiores, outras morbidades maiores. Vamos guardar que o indivíduo que tem fibrilação atrial, ele tem uma probabilidade muito maior de ter demência. Porque por mais que ele esteja anticoagulado, mais que ele esteja protegido, ele acaba liberando microêmbolos que vão se alojar no tecido cerebral, causando destruição. É o chamado enchuveiramento trombótico. O enchuveiramento trombótico é como se fosse um chuveiro, está caindo água. Chuveiro de trombos lá no seu tecido, no seu cérebro, telencéfalo, vai causando a demência. A demência, normalmente, ela é precoce. Contar que a fibrilação atrial, ela é o quê? Quadro de mortalidade. Muitas vezes ela está associada a uma cardiomiopatia de base, com aumento de pressão atrial, ou um processo inflamatório atrial. O mecanismo, principalmente, com episódios paroxísticos, é a deflagração pelas extrasistolias dos átomos que vêm das veias pulmonares. Então, muitas vezes a gente faz o quê? Faz uma ablação em alguns focos das veias pulmonares para impedir essa fibrilação atrial. Tá certo. A patogênese dela é uma reentrada randômica. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o que acontece? Os átomos, eles começam a ter muitos disparos. Então nós vimos que existem diversos marcapasos ali dentro do ácido. Não só o sinoatrial. Agora esses marcapasos estão totalmente enlouquecidos. E o nó atrioventricular está segurando. Está impedindo essa passagem de 400 a 700 despolarizações. Mas, mesmo assim, passam o quê? Passam impulsos excessivos. E essa contração atrial, primeiro ela diminui o nosso débito cardíaco em 20. Então vamos lembrar o enchimento ventricular. Feito rápido, feito lento ou diástase, contração atrial. Tem contração atrial? Não tem, está fibrilando. Eu perdi 20% do débito. Já estou insuficiente. Sem contar a formação dos membros. O diagnóstico da fibrilação atrial, pessoal, ele é clínico. Ah, não, eu quero um ecocardiograma para diagnosticar a fibrilação atrial. Ótimo, está fazendo um eco. Tá? Mas não venha pedir para mim, não. Se você vier pedir para mim, eu vou te dar um expor. Vamos aproveitar, eu quero um eco, porque o problema tem que fibrilação atrial. Vai dar um expor. É por aí. Você quer fazer diagnóstico dele? Ó, palpe o pulso. Palpe o pulso. Ó, que lindo. Quando pronto. Entende que ele tem uma arritmia arrítmica, podendo ser de alta resposta. Não pode haver uma complicação de uma cardíaca, de uma embolia. Muitas vezes o diagnóstico pode ser o quê? Surpreendente. Eu já surpreendi vários pacientes meus com fibrilação. Ele não sabia, ele não sentia. Ele tinha uma sensação, às vezes, mas ele não ligou isso. E examinar o doente é importante. Auscultar o doente, palpar o pulso. O ritmo cardíaco é irregular, a frequência é variável. O pulso pode não estar tão cheio. Depende, muitas vezes, da frequência cardíaca que for muito alta. E no tempo que nós pesquisávamos o pulso venoso jugular,
nós não víamos mais a onda A, porque a onda A é a onda de contração atrial. Mas contração atrial, existe fibrilação. Classificação da fibrilação atrial. Então, os novos conceitos, aí de alguns anos para cá, mudaram a forma de classificar a fibrilação atrial. Então, ela vai ser classificada em primeiro episódio, bom, onde é uma detecção independente dos sintomas. Paroxística, quando tem duração de até 7 dias, podendo ter uma resolução espontânea nos primeiros 2 dias, ou se você usou um fármaco qualquer. Vocês, quando saem da faculdade, vocês vão lá para a emergência. Eu canso de... A emergência não é lugar para criança. Esse é lugar para burro velho. Mas, tem jeito, né? Vão lá para a emergência. Tá bom. Dedo de cagar não come, né? Vai assumir a emergência. Aí vocês começam a chamar tudo que é especialista quando vocês não sabem o que fazer. Cuidado. Mas uma coisa eu vou passar para vocês, um bizu. Quando vocês têm uma arritmia, vocês não sabem o que fazer e está batendo o desespero, peguem 2 ampolinhas de amiodarona, o Ancoron, o Atlanzil, diluem 100 ml de soro, sabe? E põe para correr em 30 minutos. Bom? Vocês com certeza vão segurar bem essa arritmia. Então, a amiodarona é o antiarrítmico do fígado. O cardiologista não vai ficar puto com você. O cardiologista não vai te xingar. Vai conseguir curar alguma coisa. Claro, nem sempre ela vai ter uma resolução imediata. Ela pode demorar um pouquinho. Mas, grande parte das vezes, você vai ter uma resposta boa. Quando o cardiologista chegar, ele cobre a linha dele. Bom? Essa é para paroxística. A persistente, quando passa de 7 dias, não tem resolução e pode levar até 1 ano. Quando chegou 1 ano, a gente tem que tomar atitude. O cardiologista tem que tomar atitude. Então ele vai fazer o quê? Nós vamos aceitar que tem fibrilação atrial, não dá para voltar atrás. E aí a gente já entende que existe que é uma persistência de longa duração. Então nós vamos classificá-la como permanente. A decisão médica é por não mais mexer nesta fibrilação atrial. É a chamada FA aceita. Nós vamos fazer anticoagulação usando os critérios, né, do Chades-Vasque e do Hasblit, que nós vamos falar mais adiante, e vamos optar pelo controle da frequência. Nós vimos já nos nossos trabalhos que controlar a frequência é melhor do que tentar reversão. Ah, meu pai, eu vou pedir um eletro para ele. Bem, parabéns. E tomou uma decisão acertadíssima. Ana Luísa, você tomou uma decisão acertadíssima em pedir um eletro. Então, Ana Luísa, o que você vai fazer? Vai olhar para o seu eletrocardiograma e vai ver o quê? Você não vai ver. Você não vai ver a onda P. Você pode encontrar, às vezes, não é sempre, as ondas F na derivação. E você pode encontrar os espaços RR variáveis. Você vê que essas distâncias aqui, ó, são as mesmas aqui. Não é a mesma aqui. Então existe o quê? Realmente uma arritmia arrítmica. E o QRS pode ser normal desde que não haja bloqueio de ramo. Vai ser muito comum vocês encontrarem um doente com bloqueio de ramo esquerdo
uma FA. QRS não será normal, será um QRS alargado, porque tem um bloqueio de ramo. Bom, vamos lembrar que bloqueio de ramo, o QRS tem que ter mais do que 120. Ok? Mais de 3 quadradinhos. Opa! Vamos ver aqui uma FA. Ausência das ondas P, presença de ondas F, principalmente na derivação. B. Cadê V1? As ondas F aqui. Os espaços RR variáveis, e neste caso, um QRS dentro da normalidade. QRS. Quem é que fibrila mais? O homem, né? Fibrila mais do que a mulher. O homem é mais disciplinado, né? O homem não se cuida. O homem come muito. O homem engorda muito. O homem fuma muito. Realmente o homem fibrila mais do que a mulher. Mas, quem morre mais quando ele FA? A mulher morre mais que o homem. A mulher não aguenta FA tão bem quanto o homem. Bom, então quando vocês tiverem uma mulher com FA, tem todo o seu, destinem todos os seus esforços ao tratamento da fibrilação atrial dela. Bom, porque a mortalidade delas é muito alta. Bom, então vocês vão ter muito mais homens do que mulheres fibrilando. Quando tiverem a mulher fibrilando, batam com vontade. Vão perder ela rapidamente. O que é isso? Porcentagem de mortes atribuídas à fibrilação. Morre, né? Mas não se morre mais de fibrilação atrial. Aí vocês estão vendo países com um pouquinho mais de. Aqui não dá para morrer tanto por fibrilação atrial, porque o trânsito matou antes, o tumor matou depois, o bandido matou logo em seguida. Esse é aquele mesmo das mulheres. Nós já falamos, o FA aumenta a demência pelo enxuveramento de microtrombos cronicamente. Então, olhem doentes de vocês que têm FA e pense, este é um demente vascular que estará futuramente na minha mão se eu não souber o que fazer. Bom? A demência, ela é o quê? Ela é garantida, tá, pessoal? Não tem como fugir. Ela às vezes pode o quê? Demorar um pouquinho mais. É um bom tratamento anticoagulante. Vejam a diferença, né, entre uma FA, com as ondas F bem pronunciadas, caracterizando a fibrilação. Detectou-se inicialmente, pensa-se em paroxismo, se não melhorou em 24 horas, ela pode ser levada para permanente, ou ela pode ser persistente, ou, sendo persistente, a gente pode pensar que seja paroxística, ou levar para permanente. Então percebam que este quadro classificatório da FA ele é bastante dinâmico. Bom, normalmente a gente não tem feito muita cardioversão. Eu tenho feito cardioversão, as últimas que eu fiz foram por fibrilação atrial aguda, né, paroxística. Aguda não existe. Mas a paroxística estava gerando muita
estabilidade hemodinâmica no doente. Eu optar e fazer ali no momento. Bom, já faz um tempinho que eu não fiz. Na fibrilação atrial, nós vamos ter o quê? A chamada tríade de Virchow. Lesão endotelial, estase e hipercoagulabilidade. A lesão endotelial nos cardiopatas podem ter algum tipo de cicatriz, até por lesão inflamatória, ou até mesmo por um caso cirúrgico, ou até mesmo por um traumatismo, de repente, teve coração. O aumento do átrio e a disfunção contrátil do ventrículo causam isso. Por isso que quando a gente faz ecocardiografia, nós buscamos sempre o quê? Ver o tamanho do átrio. Fazemos a medida do átrio para poder informar o doutor que aquele doente é um futuro fibrilador. E a hipercoagulabilidade, a gente cai nos fatores pessoais, mas é aí que a gente pede nos exames laboratoriais de avaliação a homocisteína e o fibrinogênio, para ver se ele tem possibilidade de ter hipercoagulabilidade. Já começa a fazer algo que reduza essa hipercoagulabilidade. Princípios do tratamento da FA. Então, nós temos que entender que, acima de tudo, ela é uma arritmia que causa acidentes embólicos. Então, a anticoagulação torna-se muitas vezes mandatória. Bom, tomar cuidado, porque às vezes a gente vai falar assim, professor, mas esse paciente, ele não está anticoagulado. Por que ele não está anticoagulado? De repente, ele tem mais risco de morrer das ações da anticoagulação que efetivamente da política. Quando você tenta fazer uma reversão da arritmia com cardioversão elétrica, você pode deslocar um trombo. Então, você teoricamente tem que fazer o quê? Você tem que anticoagular o seu doente por 40 dias, ter certeza, através do eco transesofágico, que não tem trombo nenhum. Vou dizer uma coisa para vocês. Não aconteceu comigo, graças a Deus. Cidadão, lá em fez tudo como o livro manda. Coagulou por 40 dias, fez o transesofágico, foi lá e o paciente acordou, show de bola, pulo flare. E aí foi, Deus nos acuda, né? Ser médico é isso. Mas também só acontece com quem faz. Né? Faz. O cara fez tudo direitinho. Nas primeiras 24 a 48 horas, o risco de embolia é pequeno. Por isso, às vezes, a gente faz a reversão sem anticoagular, né? Se aquele doente for, vai pimba. Não precisa ser uma carga muito alta, não, tá, pessoal? Não soca 360 joules nele. Baixa 100 joules, 90 joules. Carga pequena. Queda, vai pra cá. Tá lá 100 joulezinho. Agora, se você não sabe se a fibrilação atrial é aguda, né? Paroxística, ela não é daquele momento, então será que ela já é o quê? Arrastada. Então, cuidado, realmente você vai tentar cardioversão. Uma fibrilação atrial chamada de aguda, antigamente, era que tinha menos de 48 horas de início. Entretanto, a gente tem que ver se há instabilidade hemodinâmica. Peguei o erro. Existe instabilidade hemodinâmica. Se existe miocárdio ou congestão pulmonar, esses são sinais de estabilidade, sinais de sofrimento. É o que nós muitas vezes chamamos de taquicardiopatia. Tá bom? Guardem esse termo. Nós cardiologistas usamos muito. Nós cardiologistas
vamos inclusive colocar no laudo do eletrocardiograma, taquicardiopatia. Ok? Então, nós vamos fazer uma cardioversão elétrica em uma taquicardiopatia, de forma que a gente quer uma fibrilação com menos de 48 horas de vida. O objetivo inicial não é o controle da frequência cardíaca, mas se a gente vai muitas vezes usar uma droga, a gente pode usar a propafenona. Se esse doente não tiver alteração estrutural no coração, não tiver ventrículo dilatado, átrio dilatado, ele não tiver hipertrofia ventricular esquerda, ou então você pode fazer a miodarona. Já falei para vocês, não sabe o que fazer? Faça a miodarona. Haga as 2 ampolinhas, 50, dilui lá no 100 de glicosado e bota para gotejar em uma horinha lá. Fica de olho no doente, bota ele no monitor e fica olhando para ele. Aí você consegue reverter. Aí o cardiologista vai te achar chupetão. Fibrilação atrial com mais de 48 horas ou por tempo indeterminado, nós vamos tentar utilizar novos anticoagulantes orais. Né? A bigatrana, rivaroxabana, pixabana. Existe espaço para o varfarin? Outro dia eu li um artigo assim. Existe espaço para o varfarin? Existe. Existe espaço para o varfarin. Por quê? Porque a bigatrana, a rivaroxabana e a pixabana, uma caixa com 28 comprimidos, não dá para você prescrever um tipo de coisa dessa para um cara que ganha salário mínimo. Ou para um cara que está lascado por causa da pandemia. Varfarin, muitas vezes, R$10, com 30, né? Não uma caixa com 28. Os laboratórios que vendem da bigatrana, rivaroxabana e a pixabana, para eles o mês só tem 28. Mas o varfarin ele tem 30 dias. Então, você consegue fazer isso. Alternativamente, fazer o transesofágico, caso não haja trombo, faz a cardioversão. Após a cardioversão, os pacientes vão necessitar de anticoagulantes. Vão fazer um anticoagulante por 1 ano e a gente tenta reestudá-lo depois de 1 ano. Quais são as principais drogas que a gente pode, depois que faz a cardioversão, utilizar para evitar que a frequência suba muito? Beta-bloqueadores, metoprolol, propranolol, bisoprolol, atenolol, carvedilol, bloqueadores de canal de cálcio, verapamil, diazem. Os digitais são bons, eles dão uma boa segurada lá no nosso sinoatrial, oxida o deslanoside C, e a mildarona, propafenona, sotalol, ou até mesmo utilizar uma ablação se for necessário por radiofrequência. Tá? Pessoal, na prática clínica mesmo, quase não usa propranolol, tá? Mas às vezes você está numa cidadezinha pequena, está lascadinho lá, sozinho, aí é o que tem. Então, se é o que tem, se não tem contraindicação absoluta para o propranolol no caso. Anticoagulação, nós vamos fazer a avaliação pelo CHADS DS2 FASC, onde o score igual a 0 tem baixo, não precisa de coagulação. O score 1 tem risco moderado, vamos avaliar a antiagregação, a anticoagulação, vamos fazer a avaliação do risco-benefício. E o score 2 ou mais vai ser considerado alto, a gente então entende que precisa fazer uma anticoagulação. Então vamos avaliar aqui o CHADS 2DS VASC, o C de insuficiência cardíaca, o H de hipertensão, o A de idade superior a 75 anos, o D de diabetes mellitus, o S2 de ataque isquêmico transitório ou AVC prévio, o V de doença vascular, IAM prévio, doença arterial periférica, ou se existe uma placa documentada. O A, idade novamente, entre 65 a 74 anos. E as senhoras, nós não vimos ali atrás que as mulheres morrem mais? As mulheres são muito suscetíveis.
A gente tem que, né, ver bem se a mulher... Ó, olhem bem. Uma senhora, seus 70 anos de idade, seja diabética, olha lá, 3 pontos. A população é. Se ela foi hipertensa, 4 pontos. Tá bom. Então não tem muito o que pensar. Mas aí a gente vai fazer o quê? Vai ter que ver os riscos através do heart bleed. Será que esse paciente sangra? Será que esse paciente sangra? O paciente é hipertenso. Ponto. Será que ele sangra? A função renal dele e hepática é boa? Não, não é. A gente tem 2 pontos. Tem um risco intermediário. Esse paciente já teve um AVC? Passou por risco alto agora, 3 pontos. Já teve uma hemorragia qualquer? 4. O INR dele é fácil de controlar? Não. Ele tem mais de 65 anos? Errou. Ele gosta de tomar uma cachaça? Ele é chegado em algum tipo de droga ilícita? Então esse cara vai sangrar. Então às vezes é melhor não anticoagular, porque ele vai sangrar e vai morrer. Esse é o consenso europeu. Bom, usa diversas drogas, mas vocês vejam que a amiodarona, propafenona, existe quando não existe. O propafenona existe quando não temos, né, relevante doença cardíaca estrutural. E a amiodarona pode ser feita em qualquer momento. Bom, muitas dessas drogas aqui não existem no Brasil. Bom, o flutter é outra arritmia importante. Ele é mais raro que a fibrilação. O flutter ele pode ser classificado em 3 tipos. O consenso do European Society of Cardiology. Vamos pegar esse conceito. Ele é classificado em típico, típico reverso ou atípico. Ou seja, o flutter o que é? O flutter é um giro. Dentro do átrio, o estímulo fica girando lá. Ou o globo da morte. Ele pode girar para um lado, ele pode girar para o outro, ou ele pode girar para muitos outros, né? Então, a gente vai chamar de típico, atípico ou reverso. A propagação do estímulo, quando ele sai do anel tricúspide, vai para o nó sinoatrial, parede livre do lado direito, o isquimo cabo tricúspide, ele gera as ondas F negativas, é o chamado flutter típico. Agora, se o estímulo sai do isquimo cabo tricúspide, vai para a parede livre do ato direito e entra no anel tricúspide, ele faz o quê? Ondas F positivas. É o chamado típico reverso. Professor, mas como é que eu vou saber? Professor! Você vai olhar o elétron, meu filho. Vai olhar o elétron, minha. Vai olhar as ondas se estão positivas ou negativas. Professor, mas eu não sei. Um pouquinho de boa vontade. Vai chegar lá. O flutter atípico está relacionado com cicatrizes, sutura, fexes, túneis, das cirurgias de correção de cardiopatia congênita, Mustard ou Senning. Senning é quando você não tem, quando você tem atresia tricúspide ou atresia pulmonar. Obstáculos anatômicos, veias pulmonares e veias cavas, linhas de bloqueio à ablação, e a cirurgia de Cox-Maze, que é feita para a fibrilação atrial. Ó. Você tira a fibrilação atrial do cabra, a fibrilação do cabra e dá flutter para ele. E aí? Iatrogenia pura, né? Então, muitas vezes o flutter atípico, ele é por iatrogenia. Nós causamos alguma coisa antes. Às vezes algum nó. Por isso que vocês, quando forem assistir a cardíaca, vocês vão ver que o sistema de corta bem rente ali do nó. Mas ele não deixa quase nada sobrando de fio. Para quê? Não acontece coisa. A instabilidade elétrica é grande.
E o pouquinho de fio que ele deixa a mais, igual o cirurgião geral na tua barriga, o pouquinho que ele deixa de fio pode causar uma instabilidade elétrica, causando muitas vezes né, ativa. A etiologia do flutter é quase a mesma da fibrilação. Homeopatia, hipertensão, cardiopatia isquêmica, tireotoxicose. Então, pessoal, atenção para as doenças da tireoide. Palpa em tireoide. Dizendo que tireoide pode causar FA, pode causar flutter. Pode haver flutter em pessoas sem absolutamente nada. Vou fazer um risco cirúrgico comigo? Tem alguma coisa? Nada. Temos a cardioversão sem problema nenhum. Mas, o exame físico muitas vezes é normal. O ritmo cardíaco é regular. Se ausculta ele, nada. Ele pode ter uma frequência um pouquinho mais elevada, mas às vezes nada disso ele tem. Então o flutter é um diagnóstico bem feito por eletrocardiografia. A ausência de onda P, as chamadas ondas F regulares, como com frequências que variam de 200 a 300. A condução AV geralmente é 2 para 1, ou seja, 2 estímulos atriais para 1 estímulo ventricular. Os espaços RR são regulares, não tem arritmia. Se houver uma variação de condução AV, pode haver uma pequena irregularidade, mas e o QRS é extremo. Aí vocês estão falando assim para mim, mas esse é um traçado de flutter? Isso é um traçado de um flutter dificílimo de serviço. Flutter 1 para 1. É um flutter gravíssimo. Aproveitem para olhar, porque vocês dificilmente vão ver um desses na vida. 2. Agora, esse aqui eu vi. É um flutter o quê? Olha a pontinha da negativo, é um flutter para baixo, ondas negativas. Então, estas ondas negativas é um flutter 1, 2, 3 para 1. Mas, professor, por que o senhor disse que é para baixo e não para cima? Tá bom. Você acha que ele é um flutter reverso? Não é. Porque a onda, ela tem o quê? Uma superfície mais arredondada. E olhem que essa aqui é um ponte agudo. Não é onda de flutter. A onda de flutter, ela faz uma onda mais suave, mais arredondada. Se você achar um flutter com a onda arredondada para cima, aí ele é um típico reverso. Mas, os arredondados são todos para baixo. Então é um flutter 1, 2, 3. E agora? 1, 2, 3, 4, 6. Então, 1, 2, 3, 4. Então, percebam que agora existe uma irregularidade. Digamos que pode haver irregularidade. Pode ser regular, como este aqui, pode haver irregularidade. Aí existe o quê? Uma variação, relação atrioventricular. A relação AV. Como é que é a relação AV aqui? Este segmento aqui, qual é a relação AV? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 1. Qual é a relação AV? Está aqui. Qual é a relação AV? Cadê você? Qual é a relação AV nesse aqui? Uma despolarização atrial para uma despolarização ventricular. É uma relação 1 para 1. E aqui,
uma relação 6, 7, 4 para 1. Ok? Então é um flutter. Olhem só, a fibrilação atrial, com seus intervalos RR bastante, né? Não tem uma equidistância, são bem caóticos. O flutter com as suas ondinhas arredondadas voltadas para baixo. Olha aqui, ó. 1, 2. 2 para 1. 1, 2, 3, 4. 4 para 1. 1, 2. 2 para 1. Flutter com, inclusive com irregularidade. Acho que vocês considerem que é uma taquicardia multifocal. Tratamento do flutter. Ele tem um risco de embolização semelhante ao da FA. De 1,7 a 7%. Reverte com carga bem baixa. 50 joules. Ceda o doente. Quando ele estiver dormindo bem, dormindo mesmo, aí você dá pau nele. Bom? Você dá. Vai pra cacete. Quando ele é recidivante, se faz a radiofrequência. Ele tem que ser num laboratório arritmia. E a anticoagulação permanece. Bom. Pessoal, então, nós falamos de fármacos. Vamos aqui encerrar nossa aula falando rapidamente sobre antiarrítmicos. Os antiarrítmicos, eles alteram nossos ritmos, por quê? Porque eles mexem no potencial diastólico, eles mexem na frequência de polarização, principalmente na fase 4, na fase do repouso. Eles trabalham no potencial limiar, eles têm uma duração, né, podem mexer na duração do potencial de ação. Bowen e Williams, em 1970, propuseram essa classificação famosíssima entre nós cardiologistas. O cardiologista que não conhece isso, como eu falei, né? Outras coisas aí, ele não é cardiologista. Você perguntar para ele, classificação de Bowen Williams, não sei, então você não é cardiologista. Posso. Divide os antiarrítmicos em 4 classes. Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. A classe 1 ele ainda dividiu em um A, um B e um C. São chamados bloqueadores dos canais de sódio, voltagem independente. O classe 2 são os antagonistas beta-adrenoreceptores, ou seja, traduzindo, são os beta-bloqueadores. Os classe 3 são as drogas que prolongam o potencial de ação cardíaca. Exemplo, amiodarone. Exemplo, sotalol. São drogas que aumentam o potencial de ação. E os classe 4 são os bloqueadores de canal de cálcio, voltagem independente. Um pouco mais recentemente, a classificação de Bowen e Williams ela foi modificada e acrescentou aí embaixo uma miscelânea. Para mim, essa miscelânea aí, posta, foi igual. Eu sempre me refiro à classificação de Bowen e de 1970. Né? Doutores cardiologistas propuseram. Então, vamos lembrar da eletrogênese, fase 4 de repouso, fase 0, 1, 2, 3 e 4. Período refratário relativo, período refratário absoluto, período refratário relativo. Apareceram outros antiarrítmicos, como a atropina, a adrenalina e a isoprenalina, e a própria adenosina, que acabaram entrando lá na miscelânea. Os bloqueadores de canal de sódio voltagem independente. Né? A quinidina, a disopiramida, a procainamida, a lidocaína e a fenitoína. Lembre-se que a lidocaína é um anestésico local e a fenitoína é uma substância usada para crises convulsivas. Vejam que também são antiarrítmicos. Cuidado quando forem administrar essas substâncias nos seus doentes, se eles tomarem outros antiarrítmicos, poderão ter transtornos cardiológicos importantes.
E o 3A, a flecainida e a propafenona. Vejam só que as classes diferentes de bloqueador de canais de sódio voltagem independente fazem com o nosso traçado, com o nosso, né? Com o nosso ali, com a nossa inscrição. Ó, atrasa a despolarização. Olha lá, reduz o tempo do platô, a repolarização intensificada, faz um bloqueio leve dos canais. Ó, o 1A faz um bloqueio moderado. Ó, o C faz um acentuado bloqueio. Olha como a curva muda, pessoal. Olha como o platô encurta. Só não tem alteração na repolarização. Então, esta mudança, ela muitas vezes, ela trabalha nas arritmias. Vocês que vão efetivamente seguir pelo mundo da cardiologia, vocês vão entender quais são as arritmias que nós usamos estas. Os beta-bloqueadores aumentam o estímulo vagal, fazendo com que a fase 4 ela aumente. Elas aumentam, inclusive, a produção de óxido, aumentando a fase de dilatação. Propranolol, esmolol, sotalol. Sotalol pode ser classe 2 ou pode ser classe 3, tá bom? Soprolol, metoprolol, atenolol e carvedilol. Dado que o carvedilol ele é beta e alfa bloqueador. Também pode gerar hipotensões muito importantes. Bloqueadores dos canais de potássio, que são os prolongadores da repolarização. Olha como eles prolongam a repolarização. Olha lá. Darona, tretílio não tem no Brasil, sotalol tem no Brasil e butilina não tem no Brasil. Olha como prolonga. Ó. O platô ele fica grande. Polarização vem. Você mudou a curva quase que totalmente. Bloqueadores dos canais de cálcio, voltagem independente, eles o verapamil e o diltiazem. A nifedipina e a amilodipina não têm esta característica. Bom, só os fenilalquilamínicos, o verapamil, e os benzotiazepínicos, é o diltiazem que tem essa característica de bloquear canais de voltagem independente. Bom, ele empurra o limiar de potencial de ação lá para frente. Bom, mais uma vez, nifedipina não e amilodipina não. Olha como o diltiazem altera expressivamente a curva dependendo da sua dose. Hoje mesmo eu troquei a medicação de uma senhora, passei o bom e velho diltiazem. Ah, droga velha, cardiologia velho do caralho. Excelente fármaco. Novinhos de bosta que saem da residência agora, não sabem merda nenhuma, não sabem bosta nenhuma de farmacologia, não sabem nem como é que usa o diltiazem. Vão tomar no cu de vocês. Outros antiarrítmicos, a adenosina, usada para tratar efetivamente as taquicardias musculares, ela dá uma quebra no limiar, faz com que a fibra repolarize. Apresentação unicamente endovenosa. Bom, a adenosina ela tem que ser aplicada rápido. O tempo de meia-vida dela é 6 segundos. Cai devagar, injetou água na veia. Muito bem, doutores e doutoras que sobreviveram ao processo da aula. Querem perguntar alguma coisa? Quem estiver vivo ainda, quem estiver acordado, quem estiver aí, a Pamela não está. A Pamela foi ver o jogo do Grêmio. Professor, por que a voltagem utilizada...
Fala. Por que a voltagem utilizada na reversão do flutter é menor do que na da fibrilação? O que há? A carga? Voltagem. É, a carga. Não é a voltagem, filho, é a carga, né? Por que ela é menor? Porque o flutter ele é bem mais sensível vamos dizer assim, aos estímulos elétricos do que a fibrilação. Você lembra que eu falei ali atrás que de uma frase famosa, quanto mais mais em fibrilação, mais o coração quer fibrilar? Então, o que acontece é o remodelamento que acaba existindo no tecido e faz com que ele seja muito resistente às descargas elétricas que você tenta trazer de fora. Então, você não tem efetivamente uma resposta adequada. Tá? O flutter não. Quando existe o flutter, não existe remodelamento. Se você viu, lembra que eu falei que o flutter é um circuito? Ele é um circuito. Não existe um remodelamento efetivo de tecido. Uma carga mais baixa, você consegue interromper o tecido. Bom, você não consegue fazer isso na FA porque o tecido está danificado. Se você fizer um anatomopatológico de um paciente com FA, você vai ver o tecido não parece nada com o circular do cardíaco. Ele tem um aspecto totalmente. Tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Alô? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Doutor, eu tenho uma dúvida também. Fala, Carla. Mais lá no começo, na parte da eletrofisiologia, lá das arritmias, e estava falando sobre, quando estava lendo, estava falando sobre atividade deflagrada. Aí eu não entendi muito bem como é que funciona, porque ele fala um pouco de propagação repetida, aí eu confundi com Carla, condução. você sabe